Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Deus Altíssimo, continua olhando para nós, ó Pai, com teu olhar de misericórdia. Nos dirige pelo teu Espírito Santo, de poder, sabedoria, unção e virtude, em tudo que nós vamos realizar, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, nos firma na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia da tua vinda, Senhor Jesus. Ó Pai Santo, Deus Altíssimo, a cada dia nos fortalece, nos dá saúde no corpo, saúde na alma, saúde no espírito, para nós fazermos a tua obra. Continua abençoando os teus servos, as tuas servas, abençoando o Senhor em cada lar, de cada irmão, de cada irmã. Visita também aqueles que estão nos hospitais, cura as doenças, expulsa as enfermidades do meio do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que disse: eu irei e lhe darei saúde. Para que nós tenhamos saúde para fazermos a tua obra, Pai. Fazermos aquilo que tu queres, as obras que tu queres, que nós venhamos a desempenhar, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, dirigidos pelo teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Hoje nós estamos fazendo a nossa escola bíblica dominical, dia 28 de fevereiro do ano da graça de Deus de 2021, a nossa lição de número 9. E vamos dar continuidade fazendo a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Efésios, capítulo 5, do versículo de número 15 ao versículo de número 20. Hoje a nossa lição, vivendo o fervor espiritual. Lição número 9, vivendo o fervor espiritual. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra de Deus, Efésios capítulo de número 5, verso 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso Deus, mais uma vez te agradecemos pela tua santa palavra que tem chegado até nós nesta manhã. Palavra fiel e verdadeira, de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus Altíssimo, vem pelo teu Espírito Santo aplicar a tua palavra aos nossos corações, e que nós possamos dar lugar ao teu Espírito Santo, para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, Senhor. Que sejamos a cada dia servos de Deus, consagrados a Ti, Senhor, espírito, alma e corpo, plenamente consagrados a Ti, ó Deus Altíssimo. Que venhamos dar lugar ao Teu Espírito Santo, vivendo uma vida na plenitude do Teu Espírito. Ó Deus Altíssimo, assim a cada dia nos capacita para fazermos as Tuas obras, aquilo que Tu queres que façamos, e nos prepara também, Senhor Deus Altíssimo, para o grande dia em que o Senhor Jesus Cristo vem nos buscar e estaremos contigo na glória, louvando o Teu nome por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos,
A nossa lição de hoje, o nosso texto áureo, encontra-se em Efésios 5,18, inclusive na nossa leitura bíblica em classe. Efésios 5,18 nos diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amados, a igreja não vive como o mundo vive. A alegria do mundo está no vinho. O apóstolo Paulo, ele conviveu com os gregos, ele conviveu com os romanos. Eles tinham o costume de buscar a alegria no vinho. Eles tinham o costume de buscar alegria nas festas, na embriaguez. Então, meus queridos, nós precisamos buscar a nossa verdadeira alegria, verdadeira felicidade, não no vinho que produz contenda, mas a verdadeira alegria do cristão, a verdadeira felicidade do cristão é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Ser cheio do Espírito é viver na plenitude do Espírito. Não é somente o batismo com o Espírito Santo, naquele momento quando falamos línguas estranhas, isso é ser cheio também. Mas vai além disto, é uma vida contínua, com a presença do Espírito Santo. Agora que o vaso foi cheio, transbordou com os dons do Espírito Santo na vida do cristão, continuemos sendo cheios do Espírito Santo. Não vamos deixar o nosso vaso vazio de Deus. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e que a cada dia procuremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A comunhão contínua com o Espírito Santo, isso é ser cheio do Espírito Santo. Dar lugar de uma forma contínua e completa, de uma maneira cotidiana, ou seja, dia após dia, momento após momento, vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus e deixemos que Ele tome conta de todo o nosso ser. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então a verdade prática, ela vai dizer isto: ser cheio do Espírito Santo, diz a verdade prática, pode se referir tanto ao batismo com o Espírito Santo, como também a ter uma vida plena no Espírito Santo, continuamente sendo usado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, uma comunhão contínua com o Espírito Santo de Deus em todos os momentos da nossa vida. Isso chama-se plenitude do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amados, continuando a nossa lição, o nosso comentário, eu já fiz essa breve introdução para com os irmãos, o nosso comentário 1, ele fala da importância da devoção pela palavra e oração. O comentarista, ele desenvolve esses tópicos, o primeiro comentário, a importância da devoção pela palavra e oração, porque o tema da nossa lição é vivendo o fervor espiritual. Se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo, temos que nos esvaziar de nós mesmos. Existe uma luta da carne contra o Espírito, não é? E do Espírito contra a carne. A carne só chama para as coisas da terra. O Espírito chama para as coisas de Deus. Para fortalecer o nosso espírito, temos que viver uma vida de oração, de consagração, de meditação na palavra de Deus, fortalecendo. A Bíblia diz que o homem, em 1 Tessalonicenses 5:23, o homem é formado por espírito, alma e corpo. Temos que fortalecer o nosso espírito. E como é que fortalecemos o nosso espírito? Deixando que o Espírito Santo de Deus testifique com o nosso espírito que agora somos filhos de Deus. Alimentarmos o nosso espírito, fortalecemos o nosso espírito pela meditação na palavra de Deus, uma vida de oração, consagração, jejum, porque isto nos fortalece. Temos que fortalecer o nosso espírito para vencermos as lutas desta vida, para não estarmos praticando as obras da carne, mas andarmos em espírito, como diz o apóstolo Paulo. Andemos em espírito e não cumpriremos as obras da carne. Amém?
Queridos irmãos, então, a importância da devoção pela palavra. Quando fala da palavra de Deus, ela vai nos ensinar a orar. Muitas pessoas dizem assim, pastor, e nós podemos meditar na palavra sem orar? A pessoa pode até ler a palavra, mas para meditar, para buscar as bênçãos de Deus, tem que ser precedido de oração. Até para meditar na palavra, nós precisamos orar e pedir a ajuda do Espírito Santo, para não somente entendermos a palavra, mas também estarmos a cada dia ligados com o Senhor e termos condição dada por Deus para obedecermos a palavra de Deus. Então a devoção, Jesus fala disso assim, para nós, o comentarista nos diz, Jesus disse, quando jejuardes. Esse quando jejuardes, ele estava falando para os discípulos de uma prática daquele que busca o Senhor. O próprio Senhor Jesus vivia uma vida de oração, de jejum, de consagração. Essa leitura bíblica com oração e jejum, leitura bíblica, oração, jejum. Eu até quero refazer aqui o parágrafo que nós escrevemos. Eu quero dizer oração, leitura bíblica e jejum. Por que eu falei oração, leitura bíblica e jejum? Oração, irmãos, precede a leitura bíblica. Oração, eu digo mais ainda, precede a meditação na palavra de Deus. Porque leitura bíblica é uma coisa e meditar na palavra de Deus é outra. Tem pessoas que fazem uma leitura bíblica, mas ele não medita na palavra de Deus. Então, quando o comentarista fala que nós devemos ter essa atitude de oração, de leitura bíblica, de jejum e oração, eu quero até dizer aos irmãos, a oração precede a leitura bíblica. E ainda mais, a oração precede a meditação na palavra de Deus, porque meditar na palavra de Deus é mais do que ler a palavra. Nós temos que nos apropriar das bênçãos de Deus expressas na palavra de Deus. Então nós temos aqui o caminho da devoção, se dedicar à oração, à meditação na palavra de Deus. O Salmo 1 manda meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O jejum e oração. O jejum, irmão, é muito importante na batalha que o cristão vive, para nos fortalecermos, fortalecer o nosso espírito na luta contra o mal e alcançarmos as vitórias, como Jesus nos deu exemplo, vivendo uma vida de jejum e oração e também meditação na palavra de Deus. O outro tópico fala oração e a palavra. Eu acabei de dizer aos irmãos que meditar na palavra de Deus não está dissociado de orar. Pelo contrário, até mesmo antes de meditar, nós devemos orar ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que possa abrir o nosso entendimento e não somente nos fazer entender, mas acima de tudo nos fazer obedecer à palavra de Deus. Os discípulos pediram ao Senhor, ensina-nos a orar. Devemos continuar pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. A oração, irmãos, é um ato consciente da nossa comunhão com Deus. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, devemos ter uma vida de oração, porque a oração é um ato consciente da nossa comunhão com Deus, da nossa comunicação com Deus. A oração, ela é dia após dia, momento após momento. A palavra de Deus nos ensina, orai sem cessar, orar continuamente. A oração, meus queridos, não é um monólogo, não é somente nós falando o tempo todo, não ouvindo Deus falar. Pelo contrário, oração não é monólogo, oração é um diálogo entre nós e Deus. Por isso que devemos estar bem próximos dele, procurarmos sempre um momento para estarmos ali ligados com o Senhor. Apesar que nós oramos em todo o tempo, oramos no caminho, oramos no trabalho, oramos na escola, oramos em casa, quando vai pegar o ônibus, quando está andando e dirigindo, estamos orando em todo o tempo. Mas é necessário termos um tempo também onde ninguém venha
digamos assim, impedir aquela nossa oração, aquele nosso diálogo com Deus, aquela nossa entrega. É aí que entra o conselho de orar às madrugadas, buscar o Senhor quando ninguém mais está nos impedindo. Não é que Deus só ouça a oração de madrugada, Ele ouve a oração em todos os momentos. Mas é que nós precisamos entrar no secreto do nosso quarto, o nosso monte de oração, e clamarmos ao Senhor. E muitas vezes, quando não sai nenhuma palavra, só descem as lágrimas, mas o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, oração no sentido espiritual é a nossa respiração. Assim como nós não podemos parar de respirar o oxigênio que tem no ar, porque se pararmos de respirar, nós morremos espiritualmente. Se nós pararmos de orar, o homem também morre espiritualmente. Então não podemos parar de respirar oxigênio para não morrer. Então não podemos parar de orar para não morrer espiritualmente. A oração é a nossa respiração espiritual. E orando e pedindo ao Senhor em todo o tempo para que Ele tenha misericórdia de nós. E quando nós estamos meditando na palavra de Deus, até a própria meditação na palavra de Deus é precedida de oração. E a própria palavra de Deus, também a própria palavra, nos ensina a orar sem cessar. Glória a Deus. Orar sem cessar é como respirar espiritualmente. Eu fiz aqui para os irmãos esta observação, e a leitura da palavra de Deus, os apóstolos, eles disseram para a igreja: nós permaneceremos, nos dedicaremos à oração e à palavra. Igreja de Deus tem que ter oração e palavra de Deus. Se na igreja faltar oração e palavra de Deus, aquela reunião é meramente humana. Para agradar a Deus, a igreja tem que ter oração ao Deus Altíssimo e a meditação na palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. A própria palavra de Deus vai nos ensinar a orar e buscar ao Senhor. Muitas igrejas hoje estão vivendo de muitos eventos, né? Não é nem avivamento, são movimentos e eventos. E as pessoas se sentem atraídas por esses eventos. Quando termina o evento, então não tem igreja. Imagine agora, nessa pandemia, quem não é cheio do Espírito Santo, quem vive de evento, porque a pessoa que vai à igreja atraída pelo evento, se não tiver mais evento, o que o atraiu até ali deixou de existir, ele não vai mais. E agora que não está podendo reunir com tantos eventos e tantos movimentos, então a fé daquele cristão deixou de existir? Irmãos, vamos ficar balizados na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus está conosco em todos os momentos, nos dias bons, nos dias maus, nas lutas, nas provas, na verdadeira felicidade. Deus está conosco em todos os momentos, até mesmo para transformar, para mudar o quadro de tristeza, de doença, em alegria e saúde. Deus tem todo o poder no céu e na terra, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Somos cheios do Espírito Santo para sermos mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro. Então, queridos, o Senhor está conosco em todos os dias, em todas as horas, em todas as circunstâncias. Habita em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esta é a palavra que em nós foi evangelizada. Esta é a palavra que em nós foi enxertada. A palavra de Deus, ou em casa, ou na congregação, ou no trabalho, ou no caminho, sejamos cheios do Espírito Santo em todo o tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. O viver sabiamente. O viver sabiamente, esse outro tópico, o comentário 1, item 3, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor, irmãos, em Provérbios 8,13 também diz, é obedecer a Deus e afastar-se do mal. Aborrecer ao mal. Aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus aborrece, nós aborrecemos também.
Se queremos agradar a Deus, chegar na presença de Deus e sermos cheios do Espírito Santo, temos que amar aquilo que Deus ama. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. Deus aborrece a idolatria. Deus aborrece a toda forma de imoralidade. Deus aborrece a toda forma de violência. Deus despreza essas coisas. Deus é amor. Ele quer que o homem entre pelo caminho da bondade, da justiça, da mansidão, num caminho que adora a Deus em espírito e em verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que o nosso coração esteja cheio da adoração ao verdadeiro Deus Altíssimo. O temor do Senhor é obedecer a Deus e afastar-se do mal. Devemos ter essa prática cotidianamente, essa prática sábia dia após dia. Isto é uma forma de expulsar a frieza espiritual do meio do cristão. Porque o cristão que começa a se acostumar com este mundo do jeito que está e dizendo que tudo é normal, a frieza espiritual vai tomar conta dele, porque ele não aborrece o mal, ele não abomina o mal como Deus aborrece. Temos que amar aquilo que Deus ama, então seremos fervorosos no Espírito. Temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus e pregar a palavra de Deus. Sermos destemidos para dizer, olha, Jesus te ama, Jesus te chama, olha, Deus ama o pecador, mas dizer para o pecador, Deus aborrece o pecado, Deus aborrece a prática pecaminosa, abandona este mal e aceita Jesus Cristo para a tua felicidade. E como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como Jesus me salvou, Ele quer te salvar também. Amém, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo é entregar a mensagem que o Espírito Santo quer que entregue. Hoje estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem mais combater o pecado, mas andar de forma até animosa com o pecado, dizer que é século 21, que não tem problema. Irmãos, Deus, Ele não mudou. O Deus Altíssimo, o Santo de Israel, Ele continua o mesmo. Enviou seu Filho Jesus Cristo Santo para nos salvar e tem enviado o Espírito Santo também para nos consolar. Amados, priorizar a vontade de Deus em nossas decisões. Isso é tão importante para mantermos o fervor espiritual. O que é que Deus quer que eu faça? Eu sou usado por Deus para a glória de Deus? Irmãos, assim devemos proceder. Devemos perguntar a cada dia ao Espírito Santo, o que eu devo fazer para te agradar, Espírito Santo? Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Que eu possa viver a tua palavra, não somente meditar na tua palavra, não somente compreender a tua palavra, não somente pregar a tua palavra, não somente ensinar a tua palavra, mas acima de tudo, obedecer a tua santa palavra para que possa morar no céu. Agradar ao Espírito Santo, ser agradável ao Espírito Santo, ter uma vida cheia do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor é obedecer a Deus e afastar-se do mal, porque viver conforme o mundo vive produzirá no cristão uma frieza espiritual. Temos que dar lugar ao Espírito Santo, amar a Deus, viver a palavra de Deus, alcançar vidas para Cristo, dizer, olha, Jesus te ama, como Ele me alcançou, Ele quer te alcançar também. Dar prioridade à vontade de Deus, priorizar a vontade de Deus nas nossas decisões. E para isso, irmãos, nós podemos dizer aqui, sempre tome uma decisão precedida de oração. Nunca vamos, irmãos, ter uma decisão perfeita se nós confiarmos em nós mesmos. Mas se nós confiarmos em Deus e consultarmos ao Senhor, vejamos o exemplo do rei Davi. Ele tinha várias falhas, Davi tinha falhas, mas ele tinha um coração sincero. Ele dizia assim, Senhor, devo ir a esta batalha? E o Senhor Deus dizia, deve, Davi, esta batalha. Ele consultava ao Senhor. E quando ele ia saindo
com os seus soldados, ele lembrava, esqueci de perguntar, de consultar a Deus ainda, voltava, Senhor, indo eu nessa batalha, como tu disseste, Deus, nessa batalha, indo eu nessa batalha, tu me darás vitória nesta batalha? Aí Deus dizia para Davi, certamente, Davi, que te darei vitória nesta batalha. Amém, irmãos? E agora Davi saía com toda a confiança para ser vencedor em nome do Senhor Deus Altíssimo, Deus Jeová, Senhor dos Exércitos. Porque, irmãos, uma coisa é ir à batalha e outra coisa é vencer a batalha. Nós temos que consultar a Deus em todos os detalhes para termos vitória. Porque muitas vezes eu digo, meu Deus, mas a luta está tão grande. Deus já nos falou da luta. Porque não há vitória sem luta. Tem gente que quer alcançar a vitória, mas não quer passar pelas lutas. Passemos pelas lutas para podermos alcançar as vitórias. Enfrentemos as batalhas, porque seremos vitoriosos em todas as batalhas. Vencemos as batalhas que já passaram, em nome de Jesus. E estamos vencendo as batalhas da agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para sermos vitoriosos, temos que confiar no Senhor e depender dele. O caminho é este, oração. Orar sem cessar. Não agir sem primeiro consultar a Deus. Também analisar aquilo que Deus nos responde. Olha como Davi fez. Senhor, indo eu nesta batalha, tu me darás vitória? Ele analisou, certamente darei vitória. Então analisa agora o que Deus tem para nós neste momento. Passar pelas lutas, pelas provas, para alcançarmos as vitórias. Vamos permanecer firmados na rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo. E além de orar, além de analisar o que Deus já nos falou, agora vem a outra parte, esperar no Senhor. Amém, irmãos? Porque não adianta desesperar. Nós estamos andando, chorando, levando a preciosa semente. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. E parece que a noite muitas vezes é tão longa. A noite demora meses. A noite demora 1 ano, 2 anos, alguns anos. A noite da espera. Mas estamos orando, chorando, levando a preciosa semente. Oh, irmãos, a Bíblia diz que a alegria virá pela manhã. Se nós levamos a preciosa semente, andando e chorando, apresentando ao Senhor, na oração, na consagração, no jejum, o choro pode durar 1 noite, como diz a palavra de Deus, mas a alegria virá pela manhã. Nascerá o sol da justiça. O Deus Altíssimo vai nos dar vitória completa, porque estamos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo. E como diz aqui a nossa lição, remindo também o tempo, é outro tópico. Mas, pastor, o que é que tem uma coisa a ver com a outra de ser fervoroso no Espírito Santo? Eu entendi que orar, jejuar, consagrar, buscar, ser cheio do Espírito Santo é importante, não é? Tomar as decisões de acordo com a direção de Deus, mas ser cheio do Espírito Santo, remir o tempo. Moisés, no Salmo 90, ele nos deu instrução. Ao escrever o Salmo 90, ele deixa algumas instruções, conselhos para nós. No versículo 10 ele diz, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguém por sua robustez chegar aos 80, né, ainda mesmo assim, com o passar dos anos, será de enfado e canseira. Ensina-nos, verso 12, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração sábio. O que é alcançar um coração sábio? Remir o tempo, aproveitar os anos que Deus nos dá para fazer a obra de Deus. Aproveitar os anos na nossa infância, aproveitar os anos na nossa adolescência, aproveitar os anos na nossa juventude, aproveitar os anos na nossa maturidade, aproveitar os anos na velhice, quando é ancião. O que quer dizer aqui? Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração sábio, ou seja, a viver de forma sábia, a viver sabiamente. Irmãos,
é viver com um olhar para a eternidade. É ter foco na eternidade, porque os nossos anos aqui, diz o nosso salmista e profeta Moisés, servo do Deus Altíssimo, ele diz: os nossos anos voam. Os nossos anos voam, mas se viver 200 anos, 300 anos é muito, não é nada comparado com a eternidade que Jesus foi preparar para nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós temos que olhar o que é viver sabiamente. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos um coração sábio, remindo o tempo. Saber usar o tempo de forma sábia é ter um olhar para a eternidade, é ter foco na eternidade, é ter foco na vida eterna que Jesus foi preparar para nós. Amém, meus irmãos? Vamos ter foco na eternidade, na vida eterna que Jesus foi preparar para nós. Isso é remir o tempo. Remir o tempo, fiz aqui uma observação, é usar o tempo da melhor maneira possível. É usar da melhor maneira possível o tempo com a sabedoria de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos disso, de usar o tempo com a sabedoria de Deus, e perdemos tempo com tantas coisas que passam, coisas que não permanecem. Para ser fervoroso no Espírito, ser cheio do Espírito, temos que saber remir o tempo. Usar o tempo da melhor maneira possível. Usar o tempo com a sabedoria de Deus. Saber que aquilo que estamos fazendo é exatamente o que Deus quer que nós façamos para a glória dele. Amém, meus queridos? Amém. O crente, ele cheio do Espírito Santo, ele sabe aproveitar as oportunidades. Por que ele sabe aproveitar? Porque ele age com sabedoria. Né, irmãos? Porque tem dias que são maus e tem dias que são bons. Em todas as épocas, de todas as gerações que já existiram e as que estão existindo, tem os dias bons e tem os dias maus. Tem os dias bons que nós estamos passando uma verdadeira alegria, felicidade na presença de Deus, e tem os dias das lutas e das provas dos dias maus. Mas é importante saber que o Espírito Santo de Deus está conosco em todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os dias, quer sejam bons, quer sejam maus. O Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquilo que nós não podemos fazer, nós podemos clamar ao Pai e dizer: Deus Altíssimo, peleja por nós, Senhor. Continua pelejando por nós, porque as nossas forças são poucas, mas nós esperamos em Ti em todos os momentos da nossa vida. E o crente cheio do Espírito Santo, ele sabe que pode recorrer ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, que por nós tudo executa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos agir remindo o tempo. Vamos agir sabendo usar o tempo com sabedoria para desempenhar aquilo que Deus quer que façamos, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele sabe aproveitar as oportunidades. Ele tem a visão espiritual dada por Deus, porque quem é cheio do Espírito Santo é para isso. É para estar numa comunhão plena com Deus e agirmos naquilo que o Senhor Deus quer que nós façamos para a glória dele, com foco na eternidade, né? Vislumbrando a eternidade, com um olhar na eternidade, com foco na vida eterna que Jesus foi preparar para nós. O cristão cheio do Espírito Santo, irmãos, ele procura viver sabiamente, usando dessa sabedoria, como já falei, para aproveitar as oportunidades, buscando a direção do Espírito Santo, pois o Deus Altíssimo, como eu já disse, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim falou o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus disse para os seus discípulos: eis que estou convosco, e nós somos discípulos do Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso comentário, o segundo comentário, ele fala da importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Comentário 2. A importância
em manter-se cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, é o item 1. E não vos embriagueis com vinho. A primeira verdade é que o vinho embriaga, deixa o homem embriagado, faz com que o homem perca o controle das suas faculdades mentais. Agora imagine um homem descontrolado. Isso é ser dirigido pelo Espírito Santo? De forma nenhuma. Nós somos sabedores também das consequências destruidoras dos vícios. Aqui, apesar de falar vinho, mas abrange todos os vícios. Porque se o álcool é uma droga, apesar que é uma droga lícita, liberada pelos governos, mas não liberada pela palavra de Deus para não se embriagar. Pelo contrário, o álcool, juntamente o álcool com as drogas, porque o álcool é uma droga também, juntamente com a cocaína, com a maconha, com a heroína, com a LSD, com o crack e tantas outras coisas, são drogas que destroem o corpo físico do homem. E se o homem destruir o corpo físico, está destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Não tem o porquê do homem entrar pelo caminho dos vícios. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos libertar. E o Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus. Irmãos, nós devemos nos livrar de todos os vícios que conduzem o homem à escravidão. Alguém diz assim, eu bebo porque eu quero, não sou viciado. Aí diz, então para de beber. Eu não consigo assim, então é escravo. Se não consegue parar, é escravo. A maneira do homem servir a Jesus é abandonar toda a escravidão do pecado. Ele veio para nos libertar de todo o pecado. Amém, irmãos? E não é só vinho não, qualquer tipo de vício. E outra coisa, não é só a droga, porque tem gente que é viciado no jogo, é vício também. Não é bebida, não é álcool, não é cocaína, não é LSD, não é crack, mas o jogo é vício. Se conduz à escravidão, o homem está sendo servo do pecado. Jesus veio para nos libertar. Prostituição, impureza, imoralidade, muita gente viciada tem que ser liberto para morar no céu. Jesus veio para nos libertar de todo o pecado. Amém, queridos? Amém. Mas enchei-vos do Espírito Santo, que foi derramado em Atos capítulo 2, né? O Pentecostes, mas o derramamento que aconteceu ali em Atos 2 é para continuar acontecendo. Aconteceu em Atos capítulo 2 e não busquemos mais, vamos continuar buscando o poder de Deus, os dons do Espírito Santo. Os discípulos, eles já eram salvos, mas precisavam ser batizados com o poder de Deus, ser cheios do Espírito Santo e transbordar com o poder do Espírito Santo. Esse foi o batismo de Atos capítulo 2. Já em Efésios 5,18, é outro sentido para ser cheio do Espírito Santo. Em Efésios 5,18, fala de ser cheio como uma vida na plenitude do Espírito. Alguém que já recebeu o batismo com o Espírito, amém. Mas além disso, ser cheio do Espírito Santo é uma vida na plenitude do Espírito. Efésios 5,18 fala de uma vida na dinâmica do Espírito Santo. Uma vida, ser cheio do Espírito Santo, é com uma constante comunhão com o Espírito Santo. Amém? Com a verdadeira alegria e gozo do Espírito Santo. Não a alegria do vinho que leva a contenda, mas a alegria e o gozo do Espírito Santo contínuos na nossa vida. Essa comunhão, a palavra-chave aí é plenitude. Vida na plenitude do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, queridos, nós devemos estar buscando, como diz a palavra de Deus, e agradando ao Senhor nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Isso é ser dirigido pelo Espírito Santo. O comentário 3, ele ainda diz, vigilantes contra a frieza espiritual. Quem quer ser cheio do Espírito Santo tem que vigiar contra a frieza espiritual, porque o Espírito de Deus é santo. Então aquilo que é pecado contra Deus vai fazer com que o Espírito Santo se afaste da vida daquele que não agrada a Deus, ao Deus Altíssimo. Agradar a palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus, receber Jesus como Senhor e Salvador, viver uma vida agradando ao Senhor, louvando, bendizendo, exaltando ao Senhor, dando bom testemunho, a cada dia mostrando Jesus na nossa vida, olhando para Jesus como modelo, o autor, consumador, modelo da nossa fé, Jesus.
Então, quando o homem faz isto, nós estamos dando lugar ao Espírito Santo de Deus e ao fervor do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo vai achar lugar em nossas vidas porque nós queremos agradar ao Pai. Apesar de sermos cheios de nossas falhas, de sermos tão pequeninos, mas o Espírito Santo ele quer nos fortalecer porque nós amamos a Deus e decidimos agradar ao Deus Altíssimo. Decidimos receber Jesus como Senhor e Salvador. Recebemos a mensagem salvadora da graça de Deus, do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado e dizemos: Jesus, eu sou teu e tu és meu. E o Espírito Santo vem e habita em nós e vamos sendo cheios do Espírito Santo, fortalecidos pelo Espírito Santo, na unção, na virtude, na plenitude do Espírito de Deus. Como identificar? Comentário 3, item 1. Alguém cheio do Espírito Santo. O comentarista diz: o testemunho transbordante é a primeira maneira de identificar. O testemunho transbordante fala que alguém que tem Jesus na vida e que é cheio do Espírito Santo, ele transborda, diga comigo, em louvor e em adoração a Deus. Amém, irmãos? Amém. Apesar das lutas e das circunstâncias, ele transborda em louvor e adoração ao Deus Altíssimo. Glória a Deus. O salmista no Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Uma vida de quem é cheio do Espírito Santo, ele dá graças a Deus em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18, graças ao Senhor. O Espírito Santo nos leva a ter uma vida de gratidão a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele está sempre glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus. É o contrário da murmuração, porque o homem que murmura, ele afasta as bênçãos de Deus, mas aquele que é grato ao Deus Altíssimo, ele atrai as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Em Romanos 8,28 está escrito: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo nas lutas e nas provas, nós estamos glorificando ao Deus Altíssimo, que Ele tem poder de transformar todo o quadro, de todo o levante que o inimigo fez contra a igreja, vai ser destruído e Deus vai transformar em degraus que nos conduzirão à vitória plena em Cristo Jesus nosso Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Romanos 8,28. Amém, irmãos? Amém. Então, o motivo de glorificar a Deus, de louvar ao Senhor, cheio do Espírito Santo, faz isto. Sujeição. Também a sujeição, sendo humilde, é a melhor maneira de mostrar que é cheio do Espírito Santo. A melhor prova de que alguém é cheio do Espírito Santo, para o testemunho que as pessoas vejam isso, é que esta pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele vive uma vida de quebrantamento e humildade. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a sermos sujeitos uns aos outros no amor de Cristo. O salmista Davi fala de um coração quebrantado que Deus não resistirá. O sábio Salomão, ele fala que o orgulho, né, ele precede a queda, a ruína precede a queda, mas a humildade precede a honra, a glorificação que Deus vai dar. Deus resiste também aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, irmãos? Isso é mostrar que é cheio do Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Amém. Não é algo de aparência, essa humildade de espírito. Não é aparência. Não é aparência exterior. Mas é algo que vem do nosso íntimo, porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, conclusão da nossa lição. A nossa lição de hoje, falando de sermos fervorosos no Espírito, termos uma vida fervorosa no Espírito, combatendo toda a frieza espiritual, eu quero dizer para os irmãos que o maior exemplo de alguém cheio, que é cheio do Espírito Santo, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. O Senhor Jesus Cristo,
é o caminho. Nós devemos andar, pois, nele. É a conclusão da nossa lição. O apóstolo Paulo, que escreveu Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito, dando esse conselho para a igreja em Éfeso. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não nos deixou órfãos, ele nos enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo também disse: viremos para ele, para aquele que me aceita como Senhor e Salvador. O Senhor Jesus disse: viremos para ele e nele faremos morada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo, irmãos, em todos os momentos da nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é viver a cada dia procurando agradar a Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos firme na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos estaremos na glória com Deus Altíssimo e então por toda a eternidade louvando o seu nome para todo sempre. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.